A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos lá? Hoje vamos falar do sexto casal. O tema desse estudo é 7 casais e uma lição, né? Hoje nós vamos falar do sexto casal. E se encontra o título desse estudo no capítulo 2 de João, do 1 ao 11, meus irmãos. Capítulo 2, do 1 ao 11. Não vou fazer muita menção, até porque cada áudio eu já tenho feito e falado um pouco sobre isso, né? Sobre as bodas, sobre faltar o vinho no relacionamento, né? E estamos aprendendo cada vez mais aí sobre essas lições. Então, hoje nós vamos falar do sexto casal. Esse casal também vai nos transmitir uma lição. Acredito eu que você já deve ter visto aí que Deus tem muito a falar conosco em coisas que a gente acha que não é pra gente, né? A gente acha que essas coisas estão na Bíblia, mas não vai se encaixar com a nossa vida. Estou mostrando para você que se encaixa assim. O sexto casal se chama Ana e Eucana. Esse é o nome deles, né? Ana e Eucana. Quem foi Ana e quem foi Eucana, né? Os dois são pais um profeta muito importante do Velho Testamento, né? Esse profeta é tão importante que ele foi o profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Lembra quando o povo pedia para os sacerdotes, os profetas, a gente não quer mais que Deus fale conosco, a gente quer uma pessoa, né? Que Deus fale com essa pessoa fica aqui. A gente quer um rei, igual às outras nações. Deus ficou irado, mas acabou permitindo. E um profeta ungiu o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Depois Deus desaprovou tudo que Saul fazia, e aí Deus achou a Davi. E esse profeta também ungiu a Davi como rei. Esse profeta foi muito importante. Mas nós vamos aqui falar um pouco deles, né? O nome desse profeta é Samuel. Bom, nós não vamos falar muito de Samuel, nós vamos falar dos seus pais, Ana e Eucana, né? Que antes que Samuel nascesse, temos que entender como é que surgiu tudo isso. Por isso, nós vamos falar desse casal, essa família que enfrentou essa barra, né? Vamos ver o que aconteceu? 1 Samuel no seu capítulo 1. Vamos lá? Antigo Testamento, 1 Samuel, no seu capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 assim quase todo, uma boa parte do capítulo 1, né? 1 Samuel, no seu versículo 1 e 2, só para a gente começar, olha só. E houve um homem em Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Então, Eucana morava na onde? Em Ramataim de Zofim. Nos lugares montanhosos, né? Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. Eucana, ele tinha 2 mulheres. Naquela época, meus irmãos, havia assim algumas pessoas que possuíam, né, 2 mulheres. Não vou entrar em debate se pode ou não pode, e agora, não, isso aí não pode agora. Mas naquela época ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Decora aí. Ana e Penina eram mulheres de Eucana. E Penina tinha filhos. Ela gerava filhos. Porém, Ana não tinha filhos. Então ele era casado com 2 mulheres, porém uma dava filhos a ele e a outra não. Naquela época, isso era muito importante, gerar filhos. Aquela que não gerava era uma estéril, né? Era uma pessoa que era desaprovada de bênçãos, né? De graças, porque não gerava filho, né? Eles também adoravam a Deus. Vamos lá? Em 1 Samuel 1:4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Quer dizer, ele levava tipo uma oferta e ia no templo, né? Quando ele ia sacrificar, ele dava uma oferta para a própria Ana e Penina e os filhos, né? Levarem aquilo, né? A eles lá. Porque ele tinha mais filhos, que não era
de Ana. Então ele levava os filhos de Penina, Ana e Penina, e dava uma oferta para que eles sacrificassem também. Uma porção, né? Porção. Aí, já sabemos aqui então que Eucana tinha 2 mulheres, morava em Ramataim e também que eles adoravam a Deus. Mas Eucana amava Ana muito mais do que amava Penina. Você vai ver isso no verso 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, ele dava uma parte maior para ela, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quer dizer, ela nasceu estéril, então ele, por consolidá-la, dava uma parte maior, né? Eucana, por amar a ela muito mais. Bom, Ana sofria constantemente com essa situação. Em 1 Samuel 1, 6 e 7. E a sua competidora, olha como é que a Bíblia chama ela. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Quer dizer, Penina provocava ela, né? Como se dissesse, olha, eu tenho filhos que eu posso amamentar, filhos que eu posso trocar, posso sair, filhos que alegram, eu amo meu esposo, mas você não tem nada. Ana, você não tem nada. Imagina, irmãos, que situação Ana estava passando. Agora, continuando, no verso 7. Assim o fazia ele de todo ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Ana começou a ficar muito amargurada, não comia mais e só chorava. Era o que estava acontecendo ali. Começa a acontecer uns probleminhas no casamento entre Ana e Eucana. Vamos ver o verso 8? Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, ele estava dizendo, poxa, eu sou tão bom para você. E você não está dando valor na minha condição? O casamento começou a ficar meio que abalado ali, porque ela começou a afetar o sentimento do seu marido. Começou a ficar complicado. Ana, agora ela faz um voto a Deus, porque ela quer mudar essa situação, ela não aguenta mais. E no capítulo 1 de 1 Samuel, no verso 11, está escrito assim. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela agora faz um voto a Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou colocar esse filho para trabalhar na sua obra. Eu vou cuidar dele para viver na sua obra. Como é que a pessoa pede uma coisa para dar? Ela queria ter o prazer de ser mãe, de ver um filho, de dizer, escutar aquela criança falando, mamãe, mamãe. Ela queria isso, porque Penina tinha, ela não. Ana agora vai à igreja orar. Lá em 1 Samuel, do 12 ao 15, olha só a situação. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O sacerdote agora começou a olhar a boca dela, né? Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém se não ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, achou que ela tinha bebido alguma coisa bem forte. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho me derramado a minha alma perante o Senhor. Aí ele entende que a situação dela era muito complicada. E agora, ela tinha que fazer a Deus o pedido dela, ela tinha que orar ali. Essa mensagem é para você só entender que não há nada impossível ao Senhor. Ainda que seu marido queira te ajudar, ainda que alguns competidores na vida queiram te atrapalhar, é possível.
Você que é estéril e não consegue gerar uma bênção, uma vida? Você que não consegue gerar um bebê? Ou você que não consegue gerar esperança, felicidade? Deus pode mudar essa situação. Basta fazer o que Ana fez. Ela fez um voto a Deus. E ela foi falar com o pai na igreja, no templo. E o sacerdote dá uma resposta para ela. Primeiro ele achou que ela estava embriagada, mas ela disse, não, eu estou atribulada de espírito. E aí no verso 1, no capítulo 1 e verso 17 de 1 Samuel, o sacerdote ali responde. E disse, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Agora, ela sai contente, alegre, sabendo que Deus vai receber, porque o sacerdote ajudou. E aí Deus vem e cumpre aquilo que ela orou. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, oh glória, nasceu a benção dela, nasceu o bebê dela. No versículo 20 do capítulo 1, nasceu. Que alegria para Ana, Ana estava muito feliz, porque era impossível. A sua competidora tirava barato, tirava sarro dela. O sacerdote até pensou que ela estava embriagada. Eucana também pensou, poxa, não sou eu melhor do que 10 filhos? Porque ela estava passando problema com Eucana, problema com Penina e problema com Eli, o sacerdote. Mas Ana lutou e nasceu a bênção dela. A sua bênção pode nascer hoje, pode nascer agora. Depende da maneira que você quer agir, mas depende de você se vai ficar prostrado ou vai levantar para guerrear. Porque no verso 20, sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel. Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Ela recebeu. Ela conquistou a bênção dela. Você pode conquistar a sua. Vem, faz um voto com o Senhor. Muda essa situação, muda a sua vida. Chega de comer migalhas. Senta na cadeira e come na mesa. Você é filha, você é filho. Sai dessa tristeza. Essa tribulação de espírito. Só teve uma solução para Ana escapar da tribulação de espírito. Foi fazer um voto e ir à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.